encontrei várias pessoas que sentiam algumas coisas similares, só que ao invés de ser algo que ajudasse, apesar da boa intenção, todo mundo afundava junto. Muitas ideias também de automutilação, por exemplo, eu tive através da internet, foi o primeiro contato. Então, como eu estava muito inserida nisso, e a gente acaba até criando laços muito fortes, né, com contato constante do dia a dia. Eu passava o dia inteiro conversando com as mesmas pessoas. Então, isso acabava que, apesar de algumas delas não terem, elas não tinham uma má intenção, mas acabava que dava ideias erradas, né? Aquilo ali, de alguma maneira, você sentia que ia... não só te incentivando, mas era como se tomasse mais do seu tempo, mais da sua atenção, mais da sua energia? Sim, e eu acabei ficando dependente daquelas pessoas também. Eu passei 3 anos, por exemplo, nutrindo uma amizade com uma menina que a gente se tornou tão próximas, mas tão próximas, que a gente conversava o dia inteiro. E nisso também, né, acabou trazendo mais coisas difíceis para mim, apesar de que ela também não tinha nenhuma intenção ruim, mas acabava que não era uma relação que podia ajudar. Quimicamente, tem alguma coisa que explica isso? Esse ciclo vicioso, por exemplo, de necessitar do outro demasiadamente, porque terapeuticamente a gente sabe que se você não resolve a codependência em relação a uma pessoa, você vai reproduzindo isso até a fase adulta e vai passando, às vezes passa do pai para uma amiga, às vezes de uma amiga para um relacionamento e coloca depois isso futuramente nos filhos. Isso tem alguma explicação? Quimicamente nem tanto, mas mais uma questão de... Pode ter muito assim, uma pessoa que ela tem mais dificuldade de se relacionar, e o relacionamento ali no celular ele é mais simples, né? Você não se expõe tanto, você mostra aquilo que você quer, né? Você omite aquilo que você não quer mostrar, né? Você transmite ali uma aura ali que você quiser, e você acaba conectando ali com pessoas semelhantes, né? Muitas vezes com problemas semelhantes. E o que acontece ali? Você acaba achando que o mundo é aquilo, né? Eu converso só daquilo, eu falo só daquilo, o problema que ela tem, eu tenho. Então, começa a acontecer uma validação mútua, né? Então, se eu tenho um problema e ela tem o mesmo, então esse problema é o certo. Então, esse é o certo. E como eu não me relaciono ali tanto ali fora, eu começo a não ter tanto acesso ao diferente. Eu falo, olha, eu tenho um problema sim, mas tem outras possibilidades, né? Tem outras possibilidades ali que não essas aqui. E acaba conectando com gente que não tem informação. Então, você vai receber conselhos, dicas e a pessoa vai te falar coisas que talvez não tenham nada a ver, né? Não tenham uma conexão ali com a realidade, né? A percepção dela, uma coisa que ela acha. Da mesma forma que ela vai falar coisas que ela acha que talvez não sejam a verdadeira, não sejam o que a pessoa que está ali do outro lado precisa ouvir. Essa que é muito essa questão dessas conexões virtuais e muitas vezes presenciais também, né? Grupos de pessoas, né? Tipo, porque assim, o pessoal gosta muito do espelho, né? Então a gente se conecta muito com gente que é igual a gente. Então reforça-se muito os defeitos. O excesso em relação ao acesso também pode gerar uma sensação, às vezes, essa sensação virtual de que as pessoas estão muito disponíveis, de que as pessoas estão muito acessíveis por conta da interface, né, do digital ali, mas quando você vai ver, no fundo, as pessoas estão sozinhas. Você tinha, por exemplo, essa sensação de que você estava sozinha? Sim, eu tinha. E era muito difícil, na verdade, quando eu saía de casa, ou quando eu estava sem o meu celular. E eu queria ter uma relação tipo de amizade com as pessoas fora daquilo. Só que eu desaprendi a viver na sociedade normal. E é que nem ele falou mesmo, você tá com aquelas pessoas, todo mundo pensa igual e aquilo se torna verdade absoluta. Então fica até difícil o relacionamento fora disso depois. É muito difícil, foi difícil para mim acostumar e me readaptar e realmente aprender de novo a relacionar com as pessoas. O seu diagnóstico foi qual? Então, a psiquiatra não conseguiu chegar a um diagnóstico muito claro, mas ela falou assim que
era fobia social, com ansiedade, depressão, e foi, né, diante disso que ela foi me tratando. Superficialmente, né, doutor Lucas, porque não dá para o senhor, em tão pouco tempo, ter uma dimensão total disso, mas pelo pouco que a gente já ouviu, isso está caracterizado por quê? Isso dos sintomas dela? Dos sintomas dela. Eu avalio muito, quando eu avalio assim, eu vejo muito a questão do temperamento da pessoa, né, das habilidades que ela tem e aonde que ela pode chegar. Então, como já não vincula bem, né, já não tem essa questão social, e nós hoje somos seres sociais, né, a gente não luta mais pela sobrevivência, nossa sobrevivência é social. Então, tudo que a gente faz, o comportamento que a gente tem é para vencer socialmente, né? Às vezes ali não teve tanta habilidade, né? Às vezes passou aquela parte da adolescência ali mais sozinha, mas nesse contexto virtual, teve essa conexão com a menina ali que foi forte, mas deve ter tido várias conexões frustrantes também, né? Várias conexões ali que se rompem do nada, frágeis, né? Teve essa que, né, não sei o quanto que ajudou, o quanto que atrapalhou, mas tem várias dessas conexões ruins. Mas um quadro depressivo, muito provavelmente, né? Uma depressão maior ali pelos sintomas, né? Pela questão toda que ela já colocou e pela essa construção que veio acontecendo, é muito provável. Não estou fazendo diagnóstico, né? Você falou muito pouco tempo. Demanda uma entrevista, né? A gente vê evolução. Às vezes, um diagnóstico a gente não faz só um apanhado de sintomas, né? Se a gente for fazer um diagnóstico ali só com sintoma é muito simples, né? Ali em 5 minutinhos ou menos a gente consegue juntar os sintomas e fazer um diagnóstico. Mas tem toda uma questão, a gente tem que ver o contexto para a gente soltar no peito da pessoa, depressão. Porque dali acontece uma série de coisas que a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade para fazer isso. Uma vida toda, né? Todo um histórico do processo que está envolvido a muitas coisas. A gente tem visto aqui que a depressão ela está associada a muitas outras questões, né? Sim. Como esse ser integral que nós somos. E, Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre quais são os sintomas de uma pessoa com codependência. Como que a pessoa pode identificar isso? O que acontece? Quando você pega a relação de codependência, ela foi desenvolvida a partir da observação, mais ou menos, né, nesse início do processo, quando eles estavam cuidando de grupos das pessoas com dependência química. Então, houve uma observação do que as pessoas que convivem com essas pessoas que tinham a síndrome de dependência também se comportavam. Então, o termo codependência ele foi criado para poder definir essas pessoas na convivência direta com os dependentes e que tinham comportamentos semelhantes. Tanto que depois do início do desenvolvimento dos grupos de mútua ajuda para pessoas de dependência, começaram também a criar grupos para cuidar das pessoas que tinham codependência. Então, se a dependência de quem tem uma síndrome pode ser álcool, pode ser droga, pode ser várias substâncias, qual que seria então a dependência de quem tem uma codependência? O cuidar do próprio dependente. Então a definição da codependência é aquela história do preciso que precisem de mim. Então tem um mecanismo de tentativa de controle, de manutenção desse controle, desse ambiente que te cerca, a necessidade também de ter a sua própria aceitação, a necessidade de você estar diante da situação da vida do outro, mas com uma visão de controle, de cercear, né? Ou seja, aquela pessoa também depende de mim. Então esse posicionamento caracteriza as portadores de codependência, aquela questão de precisar de se sentir importante e estar nessa relação de ajuda de uma forma desproporcional, né? O tempo inteiro se colocando nesse lugar. Então, muitas vezes o codependente não olha para si, ele olha só para poder tentar resolver o problema do outro. Então, ele vive procurando, inclusive, problemas e situações para poder se envolver e muitas vezes não consegue olhar para a sua própria condição. Então, isso tem a ver com essas questões de dependência. No caso dela especificamente, a gente não pode dizer numa situação ou de um estado de codependência, mesmo porque isso manifesta um pouco mais na vida adulta, mas é muito claro que ela tinha questões emocionais de um vínculo que extrapolava a relação parental normal. Então, você já pode perceber que tinha realmente esse traço de ansiedade muito precoce, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Acho que uma coisa importante que a gente pode comentar a respeito do que ela traz na sua história é o quanto que
relacionar com pessoas não é fácil. Relacionar é difícil. Né? Vínculos de amizade são construídos ao longo de muito tempo e a gente vai acertando e a gente vai errando. Né? E tem o ambiente da virtualidade tem uma questão importante que tem uma série de conforto, tem um certo conforto. Principalmente quando você acha um grupo que é um grupo que tem seus pares. Né? Como a gente estava comentando, era tão fácil conversar com quem tinha a mesma dor, com quem tem a mesma angústia, com quem divide o mesmo sofrimento, mas aquele grupo fica muito monotemático. Né, fica em volta da sua própria dor. Então, é desafiador a gente relacionar. Não é uma coisa fácil. Né? Relacionar e atualizar nossos sentimentos, atualizar nossos relacionamentos, mas é o que a gente precisa. Né? A gente precisa desses relacionamentos para a gente poder construir realmente, de forma efetiva, padrões de amizade, olhar para a gente e ter a nossa crítica com relação aos nossos aspectos de educação, de formação, de parte emocional, desenvolvimento da nossa própria espiritualidade. Então a gente sempre convida, olha, não perde de vista as possibilidades que você tem criativas de se estar conectando com pessoas. Bem-vindo à virtualidade, mas muito mais do que isso, né, a manutenção das amizades que a gente possa desenvolver e criar. O quanto que isso é saudável para a gente, né? Você se identifica um pouco nisso que ele falou? Com certeza. Hoje em dia eu tenho uma vida bem mais saudável nas redes sociais. Depois que eu converti, eu abandonei por um tempo, eu precisava disso, né? E hoje em dia a manutenção não é fácil realmente, não é que virou um conto de fadas, né? As coisas não funcionam assim, a vida continua sendo a mesma. Mas hoje em dia eu consigo conversar com as pessoas de um jeito mais fácil, que eu não sofro tanto, não coloco o mesmo peso, porque se fosse antes nem aqui eu estaria, porque eu não teria coragem de sair da minha casa. Então é realmente isso, a gente precisa de relacionamentos, são necessários. E é necessária também essa desintoxicação virtual? Ah, com certeza. Essa desintoxicação e a aquisição de novas habilidades, né? Habilidades comportamentais, habilidades de negociação, de interação, entendeu? Perceber o movimento do outro para eu fazer o meu movimento. Essa questão do meu comportamento influencia o comportamento do outro, que é igual o Guilherme falou, é muito confortável o mundo virtual, né? Quando eu me canso, eu aperto o X ali em cima, eu fecho, eu desligo, bloqueio, ponho o modo avião, faço o que eu faço, eu vou dormir e acabou a interação. É muito fácil. É tão confortável que, na maioria das vezes, a gente consegue transitar nesse ambiente sentado no sofá de casa, na mesa da sala, deitado na cama. No chuveiro, no quarto, do jeito que quiser. Né? Você não precisa a postura, você não precisa se expressar precisa tomar um banho, se arrumar, pentear o cabelo, escovar os dentes, passar uma maquiagem, você não precisa se arrumar. Onde você estiver, do jeito que você estiver, você consegue construir um cenário, um personagem, né? Sim, e ali você consegue montar o seu personagem do jeito que você quiser, de forma que a gente não consegue na vida real, né? Que você pode tentar expressar uma coisa, mas seu corpo vai falar outra, completamente diferente, que uma pessoa mais atenta ali percebe. Percebe ali que não tem tanta verdade, que não é eu falei, opa, aquela ali, que isso que está me falando não parece real. Você pode não saber a verdade, mas você sabe que tem alguma incongruência ali. E sair do ambiente virtual, a gente ficar só se relacionando ali, é um caminho perigosíssimo, né? Leva a um conforto momentâneo. Eu estou conversando com alguém, eu me sinto acolhido, me sinto querido, mas isso ao longo do tempo se mostra deletério, né? O resultado é ruim, né? Você não tem uma coisa ali muito sentido. Você sente um prazerzinho, mas um pouco mais do que aquilo. Bem superficial. Bem superficial. Como que era a sua vida afetiva? Como que você caracteriza, assim, em termos de abraço, olhar nos olhos, conversar? Como é que era? Praticamente inexistente, porque era só com os meus pais. E até com eles eu não tinha muito contato, porque eu estava o tempo inteiro no celular. Então, era dessa forma e apenas através daí que era a minha vida afetiva, não existia fora disso. Então, até por isso eu acabei me tornando super sensível, a ponto de depois, quando eu fui pro cursinho, eu não aguentava nada, nenhuma conversa de ninguém que poderia talvez ser sobre mim, eu não aguentava isso. Então eu fiquei, sei lá, super frágil, foi muito, muito ruim para mim. Essa fragilidade,
ela diferencia, obviamente, de pessoa para pessoa, essa tolerância à crítica, a forma como as outras pessoas nos veem. E a gente percebe isso desde pequenininho, né? Você tem 2 filhos, cada um tem uma forma de ver, na sua idade ali, na adolescência, cada um teve uma percepção. Como que a gente observa isso? Claro, cada criança vai se manifestar ou vai se comportar de uma maneira diferente. A gente vai perceber isso durante o próprio desenvolvimento deles, né? A gente, quando a criança vai crescendo e a sensibilidade e o comportamento, primeiro começa com a parte lúdica, nas próprias brincadeiras, como é que reage, como é que ele teve um sentimento quando teve uma perda, quando ficou sem, na hora de guardar, na hora de organizar, principalmente na hora que você coloca a regra, né? Na hora da ludicidade e de ficar à vontade é mais fácil, mas na hora que você entra com uma pequena regra ali, na hora do não, é muito mais fácil observar as mudanças de comportamento com relação a isso. E aí até na infância é normal, a gente vai percebendo que as crianças vão crescendo e vão desenvolvendo e vão percebendo que essa resposta ao estímulo, ela é uma resposta adequada. O que a gente tem que começar a perceber e chamar a atenção é quando aquilo fica desproporcional. Quando o choro é excessivo, quando eu tenho, por exemplo, uma reação a uma regra excessiva, quando esse sentimento ele fica muito exacerbado, muito exagerado, quando eu começo a fabricar um sintoma de uma forma desproporcional àquele resultado. Como os prejuízos no desenvolvimento emocional na infância podem causar processos de adoecimento na vida adulta? Vamos ver no próximo episódio da série Você é um Bom Motivo para Viver.